Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Bom dia, meu irmão, bom dia, minha irmã. Mais uma vez estamos juntos para o nosso momento de encontro com Jesus, começando o dia com Jesus. Quero lhe desejar todas as bênçãos do céu, que Deus derrame sobre sua vida a paz que tanto precisamos. Muito bem, no nosso encontro com Jesus de hoje, vamos aprender algumas coisas muito importantes que devem estar presentes em nossa vida, na vida de um cristão, na vida de alguém que decidiu seguir os passos de Jesus. Nosso Senhor estava às margens do Mar da Galileia. Então, ele subiu a montanha e começou a ensinar. Ora, a multidão começou a aparecer. Pessoas que vinham de todos os cantos e que levavam até Jesus os seus doentes. E diz o santo evangelista que nosso Senhor fez muitas curas, muitos milagres, enquanto a multidão estava com ele. E o que sabemos é que essa multidão ficou com Jesus 3 dias. Vocês podem imaginar, a multidão ficou com nosso Senhor durante 3 dias. Eles não saíam de perto de Jesus. E nós sabemos muito bem que não estavam em nenhum hotel 5 estrelas. Eles estavam todos ali, diante do mar, diante do céu. E eu fico imaginando o que tinham que fazer quando precisavam ir a um banheiro, numa época como aquela, e alimentar essa multidão inteira. Eles comiam aquilo que eles tinham levado. Pois bem, depois de 3 dias, nosso Senhor se dá conta de que eles vão voltar para casa e que eles não têm mais comida alguma e que certamente vão desmaiar pelo caminho, vão passar mal pelo caminho. Vejam o olhar de nosso Senhor, vejam onde Jesus foi, para onde ele foi. Jesus foi para o lugar do outro, porque quem ama vai para o lugar do outro. Aliás, eu sempre costumo dizer que para eu amar bem o outro, eu preciso ir para o lugar dele. Caso contrário, eu amarei de acordo com aquilo que eu entendo, de acordo com aquilo que eu penso que o outro quer ser amado, mas na verdade pode ser que eu esteja bem distante daquilo que de fato ele gostaria. Ao passo que, quando vou para o lugar do outro, o meu olhar muda, o meu sentir muda, o meu pensar muda. Sim, eu preciso me colocar no lugar do outro para poder entendê-lo melhor. Nosso Senhor foi para o lugar daquela multidão. Eles iriam voltar para casa, mas eles não tinham nada para comer. E eles iam passar muito mal. Jesus, então, ocupado com aquela situação, que é muito diferente de preocupado, Jesus se ocupando, pensando sobre aquela situação, Jesus pergunta para os seus discípulos o que ainda há de alimento. E eles responderam: 7 pães e alguns peixinhos. Os discípulos, porém, ainda não muito treinados na arte de amar, já foram colocando empecilhos e dizendo que não se poderia jamais alimentar uma multidão daquela, porque não seria possível conseguir alimento para tanta gente em um lugar deserto como aquele. Percebam que eles não querem resolver
já vão colocando empecilhos e já vão dizendo que seria impossível. Eram homens que estavam ainda sendo treinados por Jesus, ainda não conseguiam estar onde Jesus gostaria que eles estivessem, mas nosso Senhor estava preparando-os para isso. Conosco acontece do mesmo jeito, quando nós, ao invés de nos abandonarmos nas mãos de Deus e buscarmos em Deus uma saída para as coisas, vamos logo dizendo que é impossível, que não se pode, que é muito difícil. É que nós achamos que nós podemos resolver tudo por nós mesmos. No fundo, queremos providenciar tudo e queremos tirar Deus. O fato é que nós devemos primeiro nos abandonar nas mãos de Deus, apresentar a Ele tudo. E o Senhor de ontem é o mesmo de hoje. E Ele, o que fez ontem, pode fazer hoje. Quando nós acreditarmos verdadeiramente nisso, nossa vida mudará. E nós não perderemos a paz. Não perderemos a paz. Portanto, hoje, penso que podemos aprender com Jesus essas coisas tão importantes. A primeira delas, que nós devemos nos colocar no lugar do outro, para amá-lo como devemos amá-lo. Depois, seja qual for o problema, seja qual for a dificuldade, seja qual for a situação, nós temos que contar sempre com Deus. Embora a nossa parte tenha que ser feita, a nossa parte tem que ser feita em Deus. Eu me abandono em Deus, eu entrego aquilo para Deus e eu penso com Deus e eu rezo a Deus por aquela situação e eu parto para ela sabendo que eu tenho um Deus que vive comigo, que marcha comigo, que está comigo em todas as situações da minha vida. E foi exatamente isso que Jesus fez. Jesus toma os pãezinhos e os peixinhos e Jesus em Deus multiplica tudo isso e Jesus em Deus alimenta a multidão e Jesus rezando ao seu Pai e Jesus implorando a bênção do seu Pai faz o milagre acontecer. Nós também devemos nos comportar assim. Apresentamos ao Pai todas as circunstâncias de nossa vida, todas, e esperamos em Deus fazendo aquilo que devemos fazer, mas sempre sabendo que em todas as coisas, a mão de Deus deve estar presente. Nunca devemos fazer nada sozinhos. Devemos contar com Deus em qualquer circunstância de nossa vida. É o que eu desejo para você e rezo a Deus para que aconteça na sua vida. Que você viva dessa forma. Que assim seja. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Amém. Um santo e abençoado dia para você.